A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Você está ouvindo o devocional diário no canal Ministério da Reconciliação. E eu sou o presbítero Wilson e vou compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Mas antes, se você ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube, se inscreva, marque o sino para receber todos os nossos novos vídeos. Curta e compartilhe este vídeo em suas redes sociais, Telegram e WhatsApp, para que você se torne um semeador da palavra de Deus, fazendo com que esta mensagem vá e edifique a vida de outras pessoas. Aleluia. O tema para essa meditação é qual é a nossa postura e conduta. A palavra de Deus se encontra lá no livro de Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 14, e eu vou ler até o versículo de número 21. Peço aos irmãos que peguem a Bíblia de vocês e acompanhem para testificar o que Deus tem a falar conosco. Amém? Está escrito assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração, pelo jejum. Amém? Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, peço a Ti, Senhor, que nos oriente, Pai, em relação à interpretação da Tua palavra, para que venha, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor, dar-nos o entendimento, a compreensão, para que possamos, Senhor, conforme a Sua vontade, crescermos na graça, no conhecimento e, se for necessário, Pai, exorta-nos, mas fala conosco, Senhor, neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Primeiramente, o que nós devemos entender é como nós estamos fazendo quando vamos buscar ao Senhor. A palavra vai dizer que aquele homem reverenciou a Deus, se ajoelhou perante Ele. E quando nós estamos querendo algo do Senhor, nós estamos fazendo o correto, que é reverenciar aquele que é o nosso Deus. Nós estamos de joelhos prostrados para Deus. Nós estamos fazendo da forma correta. Antes de irmos ao Senhor, nós devemos pedir a Deus em oração que nos perdoe. Nós devemos nos arrepender dos nossos maus caminhos, daquilo que nós fizemos, porque todos os dias alguma coisa errada às vezes acabamos fazendo. Então nós temos que pedir perdão antes de buscarmos algo de Deus. E antes mesmo de fazermos essa busca, nós temos que reverenciar a Ele, prostrados, de joelhos, para que nós venhamos estar na presença dEle da forma correta, porque Ele é soberano, Ele é o nosso Deus. E a palavra do Senhor, ela vem nos mostrar que nós devemos apresentar os problemas que estão impedindo o progresso e a prosperidade dos nossos projetos, dos nossos sonhos, para quem tem a solução. Nós devemos apresentar para Deus, nós devemos apresentar para Jesus, para o Espírito Santo, e se for da vontade de Deus, Ele colocará pessoas em nosso caminho para que nós possamos apresentar a essas pessoas, para que elas possam dar a contribuição delas conforme a parte que foi determinada por Deus para que seja feito. E não simplesmente sairmos falando dos nossos propósitos, dos nossos projetos para qualquer pessoa. Nós devemos ter a consciência que na maioria das vezes algumas pessoas com quem nós achamos que estão a nosso favor, elas estão com pensamentos contrários, elas desejam coisas contrárias, ou às vezes elas acabam falando do que elas ouviram de nós para outras pessoas que nem sequer gostam da nossa pessoa ou nem sequer se importam com o nosso propósito, com
com os nossos sonhos, nós devemos ter esse cuidado, nós devemos ter esse zelo de apresentar para Deus. A palavra de Deus fala que o nosso amigo é Jesus. A palavra de Deus fala que nós temos que ter esperança em Jesus, que Jesus é a nossa rocha inabalável, que nós devemos estar firmes nela. Então, que nós venhamos colocar a nossa esperança em Jesus, que nós venhamos apresentar os nossos sonhos, nossos projetos para Deus, para Jesus, que nós venhamos buscar dele aquilo que ele tem para nós como solução e não buscar do homem as soluções que muitas das vezes vão trazer mais problemas, mais complicações, não trarão soluções para aquilo que Deus já colocou na nossa vida, porque Deus já colocou muitos propósitos nas nossas vidas, muitos sonhos, e eles estão indo às vezes de mal a pior, às vezes estão paralisados, e o que nós fazemos? Nós apresentamos para outros homens? Não, nós temos que apresentar para quem é de direito. Se Deus colocou um sonho, colocou um propósito na sua vida, é porque esse propósito vai se concretizar e vai permanecer, não vai paralisar, ele vai dar seguimento, e você deve persistir, você deve continuar persistindo, independente das dificuldades, mas tem que saber a quem você deve apresentar, para quem você deve contar os teus planos, porque com Deus nós podemos contar, porque Ele sempre tem planos maiores para nós, porque Ele tem planos melhores para nós, porque os planos dele são mais altos, são maiores do que os nossos, porque Ele tem planos de paz, de amor e de bênção para as nossas vidas. E nós devemos também nos atentar para outra coisa que a palavra também vai falar em relação ao que ocorreu com os discípulos. Os discípulos tentaram expulsar aqueles demônios e não conseguiram, e o motivo era por causa da incredulidade. E muitos de nós que já estamos convertidos há mais de um ano, já temos maturidade espiritual, já conhecemos a palavra de Deus, porém, aí é que vem a parte da incredulidade. Nós não praticamos diariamente a palavra de Deus. E quando somos provados por Deus, isso ocorre porque não estamos vigiando. Então, quando somos provados por Deus, nós não estamos vigiando, não estamos orando, não estamos jejuando, não estamos fazendo o que é para ser feito e acaba tendo a falta de fé no poder e na autoridade que está sobre o nome de Jesus Cristo e de que Deus é poderoso e soberano para fazer todas as coisas conforme a vontade dele. E aí nós acabamos crendo na nossa força, naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós sabemos e acabamos fracassando. Por quê? Porque não estamos vigiando diariamente, não estamos praticando a palavra de Deus diariamente. Mas, irmãos, é através dessa palavra de exortação que o Senhor vem falar aos nossos corações que nós podemos mudar tudo isso. E tem como fazer isso quando nós nos aproximamos verdadeiramente de Deus, quando nós persistimos diariamente em um relacionamento profundo com Deus. Nós vamos conhecer verdadeiramente quem é a pessoa de Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quais são os seus frutos e dons, que autoridade está no nome de Jesus, o que significa sermos embaixadores de Jesus Cristo aqui na terra, como fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, quais são os seus mandamentos, suas normas, seus estatutos, e sobre a armadura espiritual, quais são os revestimentos descritos na Bíblia para nós. Nós vamos conhecer Deus, Jesus e o Espírito Santo num relacionamento profundo, irmãos, se nós meditarmos na palavra dele, se nós vigiarmos, mas se nós também orarmos, se nós também fizermos um jejum conforme Deus nos ordenar, conforme Deus nos orientar, para que nós possamos ter cada vez mais proximidade de Deus, e dessa forma nós estaremos íntimos e sensíveis ao Espírito Santo, aonde o Espírito Santo vai falar a vontade do Pai, nós vamos compreender e vamos colocar em prática. Mas se nós não buscarmos da forma certa, não compreendermos, não conhecê-lo, nós só vamos conhecer a Deus de ouvir falar. Sábio foi Jó, que falou uma palavra linda que deixou para nós: agora eu conheço de andar com o Senhor, papai. Então olha só que coisa mais linda que nós também podemos fazer, porque são ensinamentos da própria Bíblia, que nós podemos andar com ele ao invés de só conhecê-lo, de ouvir falar. A Bíblia está para todos, mas nem todos estão para ler a Bíblia, para meditar nela. A Bíblia está lá todos os dias, mas nós não estamos todos
todos os dias com a Bíblia na mão aberta, meditando, lendo, orando e até mesmo analisando os propósitos de jejum que constam na Bíblia, para que nós possamos, em Deus, buscarmos um tipo de jejum para que nós possamos fazer, porque nós precisamos fortalecer o nosso espírito, nós precisamos fortalecer a nossa fé, nós precisamos crer que Jesus, Deus, o Espírito Santo fazem hoje o que era feito antigamente com os nossos antepassados, mas nós devemos crer plenamente no poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, que foi deixado para nós, porque o nosso Redentor vive, o nosso Deus poderoso vive, Ele é eterno, Jesus vive, é eterno, o Espírito Santo está habitando em nós, nós temos todo o poder e autoridade no nome do Senhor Jesus. Se há impossíveis para o homem, claro que há, mas em Deus não há impossíveis, porque para Deus não existe impossível. Então, se nós temos o nome do Senhor Jesus, venhamos usar o nome do Senhor Jesus com sabedoria. Vamos buscar então o discernimento do Espírito, porque está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, se você quer saber os caminhos corretos que você precisa tomar, você precisa buscar em Deus o discernimento do Espírito Santo. Precisa se alimentar da palavra de Deus, precisa jejuar, meditar na palavra dele, para que você ganhe mais intimidade, se aprofunde nesse relacionamento com ele, meditando na palavra dele, porque é um conjunto, não basta só você orar, não basta só você meditar, você tem que fazer tudo junto, você tem que estar na presença dele, você tem que louvar, você tem que adorar, você tem que meditar na palavra, você tem que orar, você tem que jejuar. É um conjunto, irmão, é uma consagração diária que deve ser feita. Eu sei que isso às vezes se torna algo complexo no nosso dia a dia, porque nós temos muitos afazeres, mas esse é o problema, nós estamos administrando mal o nosso tempo, nós não estamos tendo tempo com Deus, nós estamos arranjando tempo para Deus, só que o tempo é de Deus, então nós é que temos que administrar o tempo que Deus nos deu. É diferente, a forma com a qual nós temos que ter a lógica da ótica de Deus é totalmente diferente para as nossas vidas. Nós temos que buscar algo diferente dessa vez, de uma forma concreta, onde nós venhamos ouvir a palavra de Deus, onde nós venhamos meditar na palavra de Deus e praticarmos a palavra de Deus, para que a nossa fé esteja firme, inabalável, independente das circunstâncias, independente do vento forte, independente do que venha ocorrer. A palavra de Deus fala em relação a essa incredulidade, como foi o caso de Pedro, que saiu do barco, andou um pouco sobre as águas, mas quando ele tirou o foco de Jesus, o que aconteceu? O mar revolto, o vento forte o apavorou, tirou-lhe do foco. E é isso que acontece. Satanás sabe muito bem, porque ele é astuto, ele sabe muitas formas de tirar o nosso foco de Jesus. E é isso que nós temos que impedir. Nós não podemos cair no engano de Satanás e seus demônios. Nós temos que nos converter a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós, porque em nós está a presença do Deus eterno, o Deus vivo habita em nós, ele vive, ele reina em nós. Que se o reino de Deus está dentro de nós, se o Espírito Santo está dentro de nós, se o nosso Deus poderoso habita em nós, por que nós somos incrédulos quando somos provados? Porque nos falta comprometimento, nos falta disciplina, nos falta obediência. Nós obedecemos quando entramos numa empresa, quando o patrão dá uma ordem, ou o nosso encarregado, ou o nosso superior, ou o nosso supervisor nos dá uma ordem, nós vamos lá e executamos. Nós não sabemos se aquilo vai causar X ou Y, mas nós executamos. Nos foi explicado para efetuar daquela forma, nós vamos e executamos. Ou quando nós abrimos um manual para começarmos a mexer numa ferramenta, nós lemos o manual e o que nós fazemos? Nós vamos e fazemos igual está escrito no manual. E se aquele manual está falando de uma forma que venha danificar o equipamento? Não importa, nós vamos seguir aquele manual. Mas quando se trata da palavra de Deus, quando se trata da Bíblia, o que nós fazemos? Depois eu leio. Deixa encostado ali, eu vou na igreja e depois me explicam porque eu não estou entendendo. Eu não estou compreendendo. Isso são desculpas. Temos que começar a parar de arranjarmos desculpas para as coisas que são de Deus. Nós somos de Deus. Então, se nós somos de Deus, tudo que nós vamos fazer não pode ter desculpas. Nós temos que fazer da forma certa e tem que começar agora, porque só desta forma nós vamos buscar um relacionamento correto entre Deus e nós, aonde nós devemos conhecê-lo, de andarmos com ele diariamente, para quando formos provados novamente, venhamos ser aprovados. E se tentados por Satanás e seus demônios,
venhamos saber como nos defender e agirmos conforme a vontade de Deus. Aleluia. Irmãos, que hoje nós venhamos ter uma compreensão diferente do que é estar em consagração, do que é andarmos com o Senhor. Nós devemos sim pedir oração para os nossos irmãos. Claro, a palavra de Deus fala que nós devemos pedir oração para que a igreja ore por nós, sim. Mas a nossa oração também pode muito em seus efeitos, porque assim está escrito, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E se nós não nos consideramos justos, é porque não compreendemos o que está escrito na palavra, que fala que aquele que é justo, que é o Jesus Cristo, nosso Senhor, ele nos justifica, e por intermédio dele nós somos justificados. Sendo assim, a nossa oração pode muito em seus efeitos, porque ela alcança o favor de Deus. Nós temos que compreender que a nossa oração pode muito sim. Nós temos que pedir para a igreja orar. Claro, porque quanto mais oração, mais nós vamos obter a vontade do Senhor. E Deus vai ouvir que tem uma igreja clamando em prol de um propósito, em prol de uma intervenção, em prol de uma bênção. Mas não significa, irmãos, que só porque você está pedindo para a igreja orar por você, que você não vai orar por você. Que aqui está tudo bem, eu já dei meu nome para orar e agora eu não preciso mais orar. Tem que orar sim. Isso cabe a nós em particular. Nós temos que primeiro orar para depois nós pedirmos para os outros orarem por nós. Porque nós temos que crer que quando nós oramos, Deus faz acontecer. Nós devemos crer que quando nós estamos com algum problema, seja ela dor de cabeça, doença, enfermidade, não importa, se nós cremos na palavra, nossa oração tem todo o poder, porque nós vamos fazer a oração não no nosso conhecimento, mas no nome do Senhor Jesus, que tem toda a autoridade. A palavra do Senhor fala que Ele já levou sobre si todas as dores, todas as nossas enfermidades. A palavra fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, mas já foi feito, irmãos. Então o que nós estamos crendo? Quando ocorre uma enfermidade, é para a morte. Quando ocorre uma provação, é para a morte. Irmãos, nós não sabemos. Se nós não sabemos se é para a morte, o que nós devemos fazer? Apresentar a Deus e crer que será feita a vontade de Deus. Se for para nos levar para vivermos com Ele já, sermos resgatados por Ele, para vivermos na honra e na glória dEle, amém, que assim seja. Mas se não for, venhamos continuar persistindo em fé, vivendo pela fé, agindo pela fé. Nos conformarmos com o que acontece no mundo, nós não podemos. Em Romanos 12, ele fala a respeito disso, que nós temos que ter a mente aberta, nós devemos transformar o ambiente, nós devemos ter uma mente renovada, temos que ter uma mente transformada, nós devemos andar com o Senhor Jesus, e não somente ouvir falar dele, nós devemos permanecer na presença dele. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Deus Pai Todo-Poderoso, pedimos a Ti, Senhor, que nesta data de hoje, Pai, que nesse exato momento que o Senhor escolheu para falar a Tua palavra ao nosso coração, Papai, que nós venhamos estar, Senhor, diante da Sua vontade, Papai, para cumprirmos aquilo que é da Tua vontade, que nós venhamos buscar, Senhor, em Ti, Pai, um entendimento, a solução para os problemas, Papai, que o Senhor venha nos apresentar, Senhor, que o Senhor venha nos guiar, Papai, assim como o Senhor guiou o rei Davi, Senhor, assim como o Senhor guiou muitos outros, Papai, para que tivessem êxito, Pai, que nós venhamos, Senhor, meditar na Sua palavra de manhã, de tarde, de noite, que venhamos compreender o que está escrito nela, pedindo a interpretação do Espírito Santo, Papai, para que seja feito conosco conforme foi orientado a Josué, Papai, para que ele meditasse na palavra, para que ele cumprisse, para que ele tivesse êxito e prosperidade em todas as coisas que ele fizesse, Senhor. Então que nós venhamos também, Senhor, tomar posse dessa palavra, Papai, e nós venhamos executá-la, nós venhamos cumpri-la, Pai, mas que tudo seja feito conforme a Sua vontade e não a nossa, que o Senhor cresça em nossas vidas e nós venhamos diminuir, Papai, mas que o Teu Espírito, Senhor, venha superabundar da Tua graça, do Teu amor sobre nossas vidas, Papai, em nome do Senhor Jesus, e que nós venhamos ter, Senhor, uma vida, uma história renovada, restaurada, Senhor, cheia da Tua presença, de agora em diante, Pai, que nós venhamos estar
ligados, alicerçados, aliançados contigo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que não venhamos fraquejar, que venhamos persistir, papai, em nome do Senhor Jesus, e que a nossa fé, Senhor, se torne forte, firme, inabalável, para que nós possamos vencer, papai, porque nós temos que acreditar que em ti, Senhor Jesus, nós somos mais que vencedores, papai, e que nós já vencemos, porque assim está escrito que o Senhor já venceu o mundo, Pai, e que nós em ti, Senhor, também venceremos, papai, e continuamos vencendo porque estamos permanecendo em ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, pela sua vida, em nome de Jesus. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, marcar o sino para receber todos os nossos vídeos. Curtam, compartilhem este vídeo para se tornar um semeador da palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia na presença do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos.